Eu queria estética para ter uma liberdade financeira e tempo. Só que depois eu comecei a entender que a estética ela não é tão fútil quanto a gente imagina. Ela tem mais a ver com a identidade. Ela tem mais a ver com a reconexão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alberto, empresário e proprietário da clínica Volgan, um especialista em harmonização facial. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Um prazer conhecer você pessoalmente também, anos no mercado, né? Sim. E eu gostaria de saber mais sobre como que tudo iniciou, né? Você estava falando que você é empresário, um pouco mais sobre a sua história. A minha história acontece lá no passado, né? A primeira empreendedora da família foi minha avó, né? A gente nem sabia que ela era empreendedora. Mas a minha avó, ela com um carrinho de tacacá, né? Enquanto todo mundo estava trabalhando ali, com carteira assinada e tudo mais, a minha avó com o carrinho de tacacá sustentava toda a família. E eu ia, meu pai me levava no, no, no banco ali de trás da bicicleta, para cima e para baixo, minha avó também, para vender, e com isso ela foi sustentando a família. E talvez veio um pouquinho desse empreendedorismo na minha veia, né? Tanto eu quanto meu pai também é empreendedor, e, e aí eu comecei a estudar na faculdade, e depois aí eu pensei em sair e vim para Curitiba, né? Queria uma vida melhor e tudo mais, vim para Curitiba. E aí fiz pós-graduação e na primeira oportunidade a gente conseguiu ali, com sociedade, abrir a Clínica Vogue, e aí eu comecei a trilhar esse caminho do empreendedorismo, né? Do lado empresarial. Tem uma pessoa lá em Belém que falou assim, ó, nunca perca uma oportunidade. E a oportunidade veio quando meu sócio falou assim, eu que dei sócio, né? Falou, Alberto, vamos abrir uma salinha de estética? Como eu fazia bastante coisa, eu fazia em salão de cabelo ainda, tinha uma sala específica para estética e a gente fazia com ele lá. E ele falou: ah, vamos abrir uma salinha. E de uma salinha a gente conseguiu uma clínica com 3 salas. Uau, E a partir disso a gente foi. E aí fui galgando, né? Depois de 10 meses, infelizmente a gente não deu certo. Mas eu continuei a estrada sozinho e graças a Deus deu certo, né? Depois de 10 anos a gente tá aí. que incrível, que legal. Como que você teve essa afinidade em trabalhar com estética, com rosto? Como que começou isso tudo? Então, eu associo isso porque eu acredito que a gente sempre associa o que a gente faz com alguma coisa do passado. Então eu sempre tive muita espinha. Eu sempre me senti muito mal com isso. Então antigamente, se eu não tivesse amigo era por causa da espinha. Se eu não namorava era por causa que as meninas não me olhavam, né? Por causa que, eu tô com espinha. E a gente sempre teve esse desejo de ter o rosto lisinho, como do amigo, como da amiga. E eu acho que a partir disso, é, aí quando eu comecei a entender a estética, eu queria estética para ter uma liberdade financeira e tempo. Só que depois eu comecei a entender que a estética ela não é tão fútil quanto a gente imagina. Ela tem mais a ver com a identidade. Ela tem mais a ver com a reconexão. Então, quantas clientes já não foram na minha clínica e falaram, cara, eu não consigo me olhar mais no espelho. E choravam porque não conseguiam se olhar no espelho. E depois que a gente fazia o procedimento, a primeira vez que elas se olhavam no espelho, elas choravam porque faziam, olha, vai fazer anos que eu não me olho no espelho. E quando a gente dava o espelho para elas, elas falavam assim, não, não, não quero. Tira o espelho da minha frente. E a gente começa a entender que a estética é muito mais sobre reconexão, é muito trazer a pessoa de dentro para fora do que propriamente o externo. Eu acho que foi para aí foi pra esse lado que eu fui. E assim, tem uma idade para a gente, mulheres, começar a prevenir? Qual a idade certa que você indicaria para nós mulheres? Depende de vários fatores, né? Fator de flacidez, se você já tem ruga, se não tem. Então, assim, ó, tem mulheres de 60 anos que não dá para dizer, por exemplo, que é uma senhora, né? Estereotipar que é uma senhora. Mas tem mulheres de 40 anos que já têm um rosto de uma mulher de 60 anos. Tem mulher de 30 anos que já tem um rosto com bastante flacidez, bastante ruga. Então, vai depender bastante, assim, mas quanto antes a gente começar a se cuidar, é melhor. Muita gente fala, eu só vou fazer algum procedimento quando aparecer uma ruga. Não, tá errado. Tem que fazer o procedimento para não aparecer a ruga. Então, por exemplo, a partir dos 25 anos, a gente sabe que a gente perde 1% de colágeno a cada ano. Então, a partir dos 25 anos, você já começar a fazer um botox preventivo, um preenchimento. Se você já tem
Eu já tive pessoas de 16 anos que já estavam fazendo botox porque tinha uma ruga funda que dava dor de cabeça. Então foi mais um botox funcional. Já tive é, adolescente de 16 anos fazendo preenchimento labial, mas levou a mãe junto. Ou então fazendo preenchimento de olheira com 19 anos, com 20 anos. Então, quanto antes começar a se cuidar naquilo que incomoda você, daí melhor. Entendeu? Nossa, bacana, porque querendo ou não, isso já é uma forma de prevenção, né? Sim. Eu sou esteta, né? Então, Olha só. mas assim, eu não fui pra essa área, né? A área mais espetacular, mas é a parte facial, você vê o médico, eu acho isso surreal. Sim. Sim, eu gosto bastante porque a gente consegue fazer essa reconexão com a pessoa, né? A gente começa a entender que não é tanto o externo. O externo ele ajuda, mas é mais esse resgate de dentro da pessoa para fora. Pra ela consiga. Autoestima, né? É. Eu sempre falo que é, a estética, a estética, ela, se você for parar pra pensar, ela envolve tudo. Então, quando você é jovem, você tem vários amigos, você namora bastante, você faz isso e aquilo, você é muito sociável. Quando a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando com bigotinês, com olheira, com ruga e tudo mais, a gente começa a se distanciar, porque a gente começa a se achar feia. E a gente começa a ver a pessoa que é mais jovem e a gente está no grupo de jovens, só você que é a diferente, porque você já está no processo mais envelhecido. E aí você começa a ficar reclusa dentro de casa. E aí entra vários problemas, né? Problema de depressão, problema de ansiedade, o problema é que você não tem mais amigo, não consegue mais se socializar. Então, a estética ela não está só envolvida com essa parte do externo. Então, a gente começa a melhorar você como um todo, para você também conseguir viver, conseguir se empoderar. Eu sempre falo que uma mulher empoderada, com autoconfiança, consegue conquistar o mundo, né? Legal. Nossa, beleza. Provavelmente essa é essa parte dele, né? Faz sentido. Mas que legal. Eu vejo assim também que você estuda fora do país, é isso? Sim, a gente foi Conta para pra gente essa Miami. história. A gente foi, eu e uma amiga minha, né? A gente foi fazer um curso em Miami, então a gente ficou lá 11 dias trabalhando em Fresh Frozen. Então, qual é a vantagem disso? É olhar para um rosto e saber exatamente o que tem dentro. Porque muita gente, a gente olha para os livros de APA, né, de anatomia e tudo mais, e a gente vê tudo muito bonitinho, musculatura bonitinha, veia e tudo mais, artérias. Mas quando a gente olha para um rosto, né, para um Fresh Frozen, é, que a gente tira a pele de cima e olha o que realmente tem dentro, aí tu fala, nossa, é completamente diferente. Musculatura, por exemplo, em, que a gente vê no livro que é vermelha, por dentro é translúcida. Então, a vantagem é isso, de a gente olhar e saber, cara, eu tô num ponto de risco, eu não tô num ponto de risco, eu consigo colocar mais material aqui, não consigo, quais são os pontos que vão me trazer os pontos estratégicos de luz, de sombra. Então, quando eu fui para Miami, né, a gente foi para Miami, é que a gente ficou em Miami e fomos para uma cidade vizinha lá em Miami fazer esse curso. Então, trouxe essa bagagem aí pra mim e essa confiança mais pros clientes também, né? Que legal, assim. Curitiba é uma cidade bem organizada e todo mundo olha e vê como Curitiba é uma cidade muito boa de se morar. Qual foi a sua dificuldade de empreender aqui? Você que veio de outro lugar, né? E qual que foi, assim, teve um baque? Me conta, assim, um pouco. Acho que o maior baque que a gente teve em Curitiba foi a exigência. Curitibanos são exigentes, né? Então, exigentes em resultado, exigentes em atendimento. Mas eu não tive muito problema em atendimento, porque o paraense, né, o nortista, ele já tem essa pegada de atendimento mais caloroso, é, de dar esse conforto para o cliente quando ele chega, né? E o curitibano, quando chega até mim, que eu quero dar esse conforto todo, ele fica meio assim, não, sabe? Só estende a mão e eu já quero abraçar, beijar. E graças a Deus os meus clientes, eles gostam disso também, né? Então, quando todo mundo chega na clínica, são muito bem recebidos, gostam desse carinho, né? Então, quando chega, já chegam sorrindo, que eu estou sorrindo também. E o resultado, eu acho que eu me destaquei muito pelos resultados que eu comecei a entregar, né? O nosso Media Facelift, que a gente entrega como se fosse um lift facial apenas com ácido hialurônico. Então, isso e pouco material. Acho que um dos grandes diferenciais é entregar grandes resultados com pouco material. Que hoje você vai em qualquer canto, as pessoas querem colocar 10, 15 seringas no rosto de uma pessoa. E a gente, o nosso diferencial é isso, tentar pegar o mínimo possível, claro que vai depender de rosto para rosto, mas entregar
o mínimo possível, entregar grande resultado com esse pouquinho, mas Cidade, assim. com naturalidade, sempre. Eu sempre falo assim que a, a minha filosofia é devolver aquilo que você perdeu ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você começa a ficar com olheira, com bigode chinês, afundado aqui na proeminência malar, né, no ponto de top model, eu não vou ficar abrindo o teu zigomático, abrindo o tamanho, não, a gente vai preencher só onde está fundo, só brincar com essa luz e sombra. Então, isso traz a naturalidade. Mas assim, tem pessoas que precisam de 3, mas tem pessoas que precisam de 10. Porque, mas é 10 é ao todo, né? Mas se for colocar meio aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí chega a 10 seringas. Mas tem pessoas que precisam de bem pouquinho, a gente entrega grandes resultados com isso. Ai, maravilhoso. Você tem um método também, né? Agora, uma mentoria VIP. Poderia falar um pouco do que tem, do que você entrega realmente? Da mentoria empresarial? Isso, aham. A mentoria empresarial, eu estou desenvolvendo ela para justamente ajudar os microempreendedores, isso voltado para a área da estética. A gente sabe o quanto é difícil uma pessoa começar na estética, né? O quanto é difícil a pessoa entender vários fatores. Então, quando ela começa, muita gente está indo para a estética está se tornando um mercado gigantesco, mas a pessoa que entra na estética acha que tudo vai ser lindo. Quando chega lá, que abre a clínica, fala, cadê o cliente? E quando tem um cliente, cadê o dinheiro? Porque vai, atende, não tem o dinheiro por falta de organização e acha que vai conseguir fazer tudo sozinha. Então, eu estou fazendo a consultoria baseado basicamente em diagnóstico, organização e ação. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico primeiro, vai montar essa organização toda, desde o marketing, venda, secretária, tudo, e aí partir para a ação. Então, eu estou montando essa consultoria e logo eu lanço no mercado. Que Bacana isso. Conta pra gente a história do Guaraná da Amazônia. Guaraná da Amazônia. Guaraná também, né? É um projeto, foi inspirado também na minha avó Aide. E, como falei, ela foi a pioneira, né? Foi a grande empreendedora. E o Guaraná, ele já tem mais de 100 anos lá no Pará. Pelo menos é o que eu acho, né? Mais de 100 anos, porque eu já tenho 36. E desde quando minha mãe era mais nova, já existia o Guaraná. E o Guaraná da Amazônia lá é uma febre. Então, por exemplo, tem uma praça lá que existe 20 carrinhos, um do lado do outro, em toda a extensão ali da praça. E aí, logo que eu cheguei em Curitiba, acho que o primeiro ano que eu cheguei em Curitiba, eu morei em Santa Cândida, e lá em Santa Cândida tem a praça, como é o nome da praça? Do parque? Bacaxiri. Então, quando eu cheguei em Santa Cândida, eu olhei pro Bacaxiri e falei, cara, agora da Amazônia ia ser fantástico. Eu tava me especializando ainda em estética e tudo mais. Eu já estava com essa visão de querer abrir o Guaraná, só que lá a gente não tinha condições ainda, nem financeira, nem estrutural para nada. Mas eu sempre tive quando eu cheguei, eu sempre tive essa vontade de abrir nos parques. E depois, enfim, de 8 anos, quando a gente começou a ter essa condição financeira e essa vontade de trazer meu pai, minha mãe para cá, para morar aqui em Curitiba, foi que a gente começou a amadurecer a ideia, contratou um arquiteto, e aí abrimos uma loja ali na Doutor Pedrosa, do lado ali da Rui Barbosa, com o Guaraná da Amazônia. Então, o Guaraná, ele é uma bebida power food, smart food, health food, então ele é saudável, mas ele é tanto voltada para atletas, corredores, crossfiteiro, ou para quem quer simplesmente degustar um sabor novo, né? Uma sobremesa nova. Então, bem visionário também, né? Desde o começo. a gente está abrindo caminho. E não está sendo fácil. Mas vai dar certo, já Mas deu. é isso. Sim. Interessante, né? Porque teve outras coisas que o açaí, né, por exemplo. O Sim. Guaraná é diferente. Ele está em forma de sobremesa, é isso? Não é? Tá em forma de sobremesa. Ele é como se fosse, para entender melhor, como se fosse um milkshake. É que lá em Belém não existe assim, ó, o Guaraná é o quê? O Guaraná é o Guaraná. Ele por si só ele já é. Mas aqui pro curitibano entender, então ele é forma de milkshake. A gente tira ele. Antigamente o que a gente fazia? Lá em Belém a gente colocava o mix com gelo, batia no liquidificador. Então, no entanto, que todas as praças
fazem isso até hoje. Hoje a gente é o primeiro do Brasil a usar a máquina de sorvete para colocar o Guaraná da Amazônia. Até os paraenses ficam meio assim, será que é o gosto mesmo do Guaraná? Mas é a mesma coisa, não muda em nada. E a gente está sendo o primeiro no Brasil a usar essa máquina para agilizar o processo. E como a gente está em período de expansão, a gente precisou fazer isso, porque não adianta, não tem como expandir o Guaraná com o liquidificador. Então, o que a gente faz? Tira da máquina de sorvete, vai mixar como se fosse um milkshake e entrega para o cliente. E aí a gente tem vários sabores, né? Então, a grande ideia de trazer o Guaraná, né, o nosso grande porquê de trazer, é conectar e unir tanto gerações, porque o Guaraná vai desde crianças até, sei lá, pessoas de 60, 70, 80 anos que tomam, e unir culturas também, né? Trazer essa cultura do norte para cá para o sul, e assim, ó, eu fiquei bastante feliz porque todo curitibano que prova adora, né? E a gente atende curitibanos, a gente atende já foram japoneses, coreanos, europeus, estadunidenses. Lá, a gente não sabe falar inglês, né? Mas a pessoa não sai de lá sem um guaraná. Só quem não gosta de guaraná é quem não gosta de amendoim, porque a maior base do guaraná é o amendoim. Mas fora isso, é bem top. Nossa, que maravilhoso. É uma pena que eu não vou poder, se for a base de amendoim, eu não posso experimentar com salgado também. Ah, e tem leite também. Mas eu provo. Ela vai provar. Maravilhoso. Mas é isso. Muito interessante. E assim, você que é empreendedor, hoje a gente tem uma dificuldade, né? O que é empreendedor em si, no dia a dia, porque a gente passa por várias dificuldades. O que você poderia falar e dar um conselho para quem está empreendendo, você que tem anos de experiência na área, para realmente as pessoas, assim, não desistir, né? Realmente lutar pelos seus sonhos, movimentar. Poderia dar um conselho para nós? Sim, eu acho que o empreendedorismo, ele tem que ter muita coragem, né? Porque a coragem, ela não é só quando tá tudo bem e que você vai e faz quando tá tudo maravilhoso. Não, a coragem é quando tudo tá desmoronando e você continua acreditando na tua visão ali, e que vai dar certo e tudo mais. Mas assim, não é apenas o acreditar, você precisa entender várias coisas. Eu acho que o empreendedor ele nunca para de estudar, né? Existe uma ideia que empreendedor não existe no vocabulário do empreendedor que eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não existe isso. Porque empreendedor, por exemplo, eu sou da área de estética, não sei nada de café, não sei nada de loja de varejo. Mas nem por isso eu parei. Eu fui lá, eu estou há 2 anos estudando sobre varejo. Hoje, o que eu aprendi com o Guaraná da Amazônia, talvez foi mais do que eu aprendi em 10 anos com clínica, porque são dois universos diferentes e hoje a gente está desenvolvendo cardápios de café, café gelado, café quente e eu sem saber de nada. Mas aí é isso, acho que a pessoa que quer ser empreendedora, ela precisa entender que ela vai ter que estudar pelo resto da vida e vai ter que aprender sobre marketing, sobre comunicação, sobre gestão, sobre administração, sobre liderança, sobre, enfim, uma infinidade de coisas, né? Então, é a governança do empreendedorismo que a pessoa vai ter que aprender. E é isso que eu quero mostrar na minha mentoria, né, de negócios. Sim. E qual é o propósito teu que te move hoje em dia? O meu propósito é tanto transformar vidas, né, tanto na área da estética, quanto também resgatar o que tem de melhor em todas as pessoas. Eu acho que eu sempre falo que quando você faz só por você, é que a vida não faz sentido se você ficar vivendo só por você. Você sempre vive pelo outro. Então, por mais que a gente chegue num patamar onde a gente seja super bem-sucedido e tudo mais, você não vai viver numa bolha. Você sempre vai estar vivendo para ajudar os outros. Eu acho que o meu grande propósito é isso em tudo, né? Então, tanto na estética para ajudar os clientes, quanto abrir o Guaraná para ajudar meus pais e trazer esse novo sabor para Curitiba também, abrindo a consultoria para ajudar pequenos empresários e da área da estética a passar por tudo que a gente já passou sem tantos traumas e conseguir alavancar negócios muito mais facilmente. Então, acho que o meu propósito é sempre ajudar o próximo, ajudar, ajudar, ajudar e ajudar. A gente sempre fala aqui no podcast, a pessoa fala sobre os negócios, fala realmente o que ela faz. E a gente finaliza com uma pergunta e eu quero perguntar para você. Eu quero que você, Alberto, me fale quem é você, mas não o que você faz. Quem é o Alberto? Cara, o Alberto é uma pessoa super confiante, né? Super alto astral, super pra cima.
É uma pessoa que o mundo pode estar caindo, mas a gente tá falando, não, vamos lá, a gente vai conseguir sim, bora. Então, o Alberto, eu acho que é um amigo para todas as horas. É, é alguém que se puder te ajudar, vai te ajudar. Mas que também nunca vacile com ele. Porque se vacilar, ele te abandona completamente. Mas é isso. Muito obrigada por ter vindo, tirado o seu tempo aqui para estar com a Ah, nossa eu que agradeço. reflexão. E pessoal, fica aqui com esse episódio maravilhoso. Não esqueçam de comentar e se inscrever aqui no nosso canal. E até logo. Tchau, tchau. Tchau. Uhul!